São Paulo venceu o time da Ponte Preta jogando fora de casa. Conseguiu uma vitória magrinha por 2-1, ao contrário do que muitos pensavam. O jogo foi até um pouco complicado para o São Paulo. Nada de vitória tranquila, mas a gente fez o suficiente para vencer e garantir a classificação, e é isso que importa. Estar na próxima fase do Campeonato Paulista. E agora a gente tem pela frente o time do Red Bull Bragantino. A gente vai jogar fora de casa, é um confronto ali um pouco mais complicado, mas o importante foi a classificação e não passar vexame contra o time da Ponte Preta, né? Porque o torcedor são paulino temia lá no fundo, apesar da boa fase, o São Paulo não conseguir vencer o time da Ponte Preta. Chega mais e bora falar desse jogo de hoje. Eu queria deixar também um recado para você, tá bom, torcedor tricolor? Vamos falar do São Paulo. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir a você, torcedor tricolor que não é inscrito, amigo, parceiro do canal, clica aí embaixo no botão de se inscrever, é de graça, você não paga nada e ainda vai estar me incentivando a fazer sempre mais conteúdos e falar aqui do nosso tricolor. Bora falar desse joguinho de hoje, um joguinho até que com cara de São Paulo, aquilo que a gente já estava acostumado. São Paulo não conseguiu desempenhar um bom futebol, mas apesar de ser um jogo um pouco mais lento, mais truncado em alguns momentos para o São Paulo, a gente fez o suficiente para garantir a vitória. 2-1 em cima da Ponte Preta, gol do Lucas Ramon, lateral do São Paulo, contratado recentemente, que veio do time do Mirassol, e gol do Caleri, chute cruzado, a bola desviou ali no sistema defensivo e sacramentou ali a vitória do São Paulo, 2-1. E tem um detalhezinho aí no primeiro tempo que eu queria deixar minha opinião a respeito de um lance envolvendo o Luciano. Luciano recebeu uma bola ali tranquila, conduziu até a entrada da grande área, ficou frente a frente com o goleiro. E o que foi que ele quis fazer? O gol? Não, quis brincar, quis fazer um lance bonito, enfeitar a jogada e acabou desperdiçando uma chance clara para o São Paulo, que iria ampliar naquele momento o resultado da partida, onde já vencia por 1-0, iria fazer o segundo gol, ganhar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de folga e quem sabe um resultado mais tranquilo no segundo tempo. Não foi o que aconteceu, quis meter uma cavadinha, acabou desperdiçando uma chance muito importante para o São Paulo, graças a Deus não influenciou no resultado do jogo, mas aí vai um recado para você, viu, Luciano? Eu sei que você é um cara que para muito torcedor já é considerado ídolo, que joga, que se entrega, que se doa, vive essas nuances também, como todo jogador são paulino, e assim como de outros clubes também, mas é importante que você não desperdice, não faça mais esse tipo de coisa, porque a soberba não pode subir para a cabeça, é preciso você entender que um lance como esse pode decidir o resultado final da partida, uma oportunidade clara como essa tem que ser convertida em gol, e infelizmente você acabou desperdiçando uma chance muito boa para o São Paulo. Mas continuando a falar desse jogo, o primeiro tempo ali foi um pouco devagar para o elenco tricolor. O São Paulo não conseguiu criar chances importantes. Teve duas oportunidades além do gol e desse lance do Luciano. E assim, eu achei até que o jogo poderia ter sido um pouco mais tranquilo para o São Paulo, principalmente no segundo tempo. Não foi isso que aconteceu na prática. São Paulo foi para o intervalo com o resultado de 1-0. No comecinho do segundo tempo, Caleri recebe uma bola, consegue marcar, a bola desvia no sistema defensivo. São Paulo amplia o jogo, 2-0 São Paulo. A Ponte Preta, alguns minutos depois, consegue diminuir o placar, mas o São Paulo consegue se manter ali à frente e garantir a vitória e a classificação. Agora vai pegar o time do Bragantino, joga fora de casa. E é importante que o São Paulo ganhe um pouco mais de confiança. E a vitória de hoje deu um pouco mais de casca aí para o São Paulo, que vem se mostrando um time um pouco até com futebol interessante. Para mim, além do São Paulo, acredito eu que o Corinthians também seja um dos adversários aí nosso na fase de classificação, que vem jogando bom futebol, mas fora o São Paulo e a equipe do Corinthians, de grande, não vejo nenhum outro time que venha jogando tão bem como a gente e a gambazada aí. Mas é importante o São Paulo sempre vencer, arrancar pontos dos adversários, como foi no jogo de hoje. 6 jogos sem perder,
e um resultado apertado contra um time que já vinha rebaixado no Campeonato Paulista, mas foi importante a vitória, 2-1, classificação garantida. E aqui vai um recado para você, torcedor tricolor. Não se iluda achando que o São Paulo virou a chave, que tudo estão às mil maravilhas, que a gente vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão sul-americano e vai ser campeão paulista, porque não é assim que as coisas funcionam. A gente conseguiu uma sequência bacana, assim como foi na chegada do Crespo, conseguimos ficar ali 8 ou 9 jogos sem ser derrotado, 8 jogos de invencibilidade. E aí, quando São Paulo engata uma sequência boa, como a que está acontecendo agora, o torcedor já fica iludido, a soberba sobe para a cabeça e acontece, o torcedor fica um pouco do que foi o Luciano hoje na partida, naquela oportunidade, fica soberbo achando que o campeão voltou, que o Jason está de volta, que o São Paulo vai sair massacrando todos os rivais, vai vencer todos os jogos. Não é assim que funciona. O São Paulo tem um elenco até que bacana, apresentável para o Campeonato Brasileiro, mas não tem nenhum craque que desperte o futebol, que encante, que brilhe. Marcos Antônio está vivendo uma fase muito boa no momento com a camisa do São Paulo. Danielzinho, Lucas Ramon chegou e já ganhou a titularidade. Tem algumas peças ali voltando de lesão que está recuperando seu bom futebol, Lucas, o Caleri, mas hoje todo mundo passou batido, não teve nenhum destaque individual, pelo menos não para mim. E para o torcedor que achou que a gente iria golear o time da Ponte Preta, que já estava rebaixado, vamos com calma. Eu também fui um desses caras, não vou mentir para vocês, eu confesso. Imaginei o São Paulo vencendo por 4, 5, 6-0 o time da Ponte. Não foi isso que aconteceu. E a gente precisa entender a importância da vitória também. E se o São Paulo jogar bem hoje e perde, seria vexame, iria ser eliminado. E não iria adiantar nada jogar bem. Não vamos baixar o espírito do Barolo, que acha que só porque o São Paulo não jogou bem está tudo perdido, que todo mundo é medíocre, que ninguém presta, que ele viu o São Paulo da era de não sei lá quantas jogar, que o São Paulo era uma máquina, era a referência de tudo. Gente, o futebol muda, as coisas se atualizam. O São Paulo parou no tempo, essa é a verdade. Mas a gente não pode achar que porque o São Paulo não goleou o time da Ponte Preta hoje, que o São Paulo não foi um time monstruoso como foi contra o Grêmio, que tudo está perdido, que o São Paulo vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, que vai passar vexando contra o time do Bragantino pelas quartas do Campeonato Paulista. Que não é assim que as coisas funcionam. O futebol é imprevisível e a gente precisa aceitar os resultados quando eles vierem. Com resultados eu quero dizer as derrotas, porque uma hora vai acontecer. São 6 jogos de invencibilidade do São Paulo, beleza, bacana, muito bom, mas quanto mais a gente vence, mais próximo do tropeço a gente está. Nem sempre o Real Madrid vence, Bayern de Munique nem sempre vence, Barcelona também, e a gente não tem a qualidade que esses caras têm no elenco desses grandes clubes. O Flamengo não vence sempre, o Palmeiras hoje tropeçou contra o time do Guarani. E o futebol brasileiro é isso, essas nuances, a gente precisa entender e respeitar o momento em que vive o São Paulo. Não pode achar que tudo está perdido só porque a gente não goleou o time da Ponte Preta e não jogou bem. Por tudo que vinha acontecendo nos últimos meses, pegando um recorte dos últimos 3 meses, 3, 4 meses do São Paulo, nenhum mais otimista torcedor iria acreditar que a gente estaria classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, que iria ter um começo de Campeonato Brasileiro tão bom como que a gente vem tendo. Muito pelo contrário, se falava muito em rebaixamento no Campeonato Paulista, em rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e o Crespo conseguiu dar uma dinâmica ali no futebol do São Paulo, depois principalmente da chegada do Rafinha, que com certeza deve ter conversado com esses caras, passado uma visão aí, e isso foi muito importante para o São Paulo conseguir esses resultados positivos. Não pense que a chave já virou, que tudo está perfeito, que o São Paulo agora é o melhor time do mundo, porque não é assim que as coisas funcionam. Vão demorar muitos e muitos anos para a gente se acertar, mas até esse momento chegar, eu só quero curtir a vitória e a classificação, que foi muito importante no dia de hoje. Valeu, torcedor, a você que ficou até aqui comigo, agradeço mais uma vez. Se você ainda não for inscrito, já clica aí no botão de se inscrever, fica aqui comigo, me ajuda a bater a meta de 200 inscritos e vem fazer parte dessa família que só cresce aqui no YouTube. Valeu, torcedor tricolor, tchau, tchau e até o próximo vídeo.